Primeiro, nós temos, de acordo com acadêmicos, dois tipos de fome. A fome aguda e a fome crônica. A fome crônica é aquela que já está presente no meio de nós, praticamente desde que os sistemas de produção de grande escala foram quase todos desarticulados com a guerra. Depois da independência, quando começou a guerra civil, os sistemas de produção ficaram quase todos desarticulados, porque não podiam produzir, e os que produziam não podiam evacuar nada para as cidades. Então, não se podia produzir nem transformar. A prioridade, infelizmente, era outra. Ora, depois do fim da guerra, não se pensou na reativação desses sistemas ou no potenciamento da riqueza local, da produção familiar, para que esta, tal como era no tempo colonial, concorresse, diríamos assim, para aliviar a fome e a pobreza. E pensou-se em grandes esquemas de importação, e nós estamos onde nós estamos. Esta é a fome crônica. E como é que ela se manifesta concretamente, a fome crônica? É aquela em que a pessoa não tem alguma coisa assim para comer, mas não é qualitativa. Dou um exemplo. De manhã pode mastigar uma magoga, ao meio-dia ginguba, e depois à noite uma sopa, ou então um chá com pão, ou mesmo chá com chá, para ser o termo. Em relação à fome aguda, é aquela em que muitas famílias se encontram neste momento, resultante das prolongadas estiagens que ocorreram aqui nessa região sul, tanto nomeadamente o sul de Benguela, as três províncias do sudoeste, a Huila, Namíbia e Cunene, e uma parte do leste de Angola, que é a província do Cuando cubano. E então, esta fome aguda se manifesta no seguinte: as pessoas não têm nenhuma reserva alimentar. As pessoas vão para a cama com o sentimento de que no dia seguinte não tem nem sequer um grão para poderem pôr na boca, nem sequer, portanto, para fazer torrada. E então, esta é a fome aguda. A fome aguda começou intensivamente e sem intervalo a partir de 2012 nestas regiões, quando as chuvas, por efeito das alterações climáticas, começaram a faltar. Ora bem, durante esses anos todos, as comunidades foram sobrevivendo. Isto teve consequências graves. A imigração massiva de jovens para os centros urbanos, sobretudo para Luanda. Estamos ainda em 2012 e 2013, quando ainda havia muita contratação de mão de obra informal. E então muitos jovens daqui do sul de Angola foram para Luanda para poderem sobreviver e poderem vender alguma coisa. De certeza, não é de estranhar para os ouvintes que há muitas mucubais a girarem até em Cabinda. Tudo isso, elas não foram para lá para poderem fazer uma feira de exibição de artes. Não, elas foram para lá em função da fome que graçava aqui nas áreas de origem. Enfim, o óleo mupeca que elas foram vender, portanto, é resultado disso. E a seguir, essa fome também se deve ao facto de que, desde que começou o problema da malnutrição, da própria fome crônica, não terá havido resposta da parte do governo em serem potenciados os mecanismos que engendram a produção familiar. Dou exemplo. No tempo colonial, os detentores de lojas tinham todo o material agrícola disponível para entregar aos camponeses. Estou bem lembrado que tinham enxadas, tinham katanas, tinham machados, tinham sementes melhoradas, as chamadas sementes da junta. Estou bem lembrado que essa semente vinha pintada, não como a tinta, acho que era o roxo
ou azul, já não estou bem recordado. E então, em função disso, as comunidades realmente produziam, não precisavam de pagar para poderem ter acesso ao material agrícola. Tiravam da loja as enxadas e as alfaias agrícolas até deixar ruas a crédito. Depois de cultivarem, devolviam em espécie. Isto incrementou imenso a produção dos cereais. A linha férrea de Benguela é testemunha disso. Em muitas estações há imensos celeiros, os silos que serviam para armazenar o grão de milho para poder, portanto, esse grão depois ser encaminhado para a transformação e, eventualmente, para a exportação. Porque no tempo colonial nós já fomos exportadores de milho, para além do café. A seguir, isto não foi feito. As comunidades têm imenso potencial. As comunidades têm, umas estão perto de nascentes, outras estão perto de cursos de água, que podem ser aproveitadas, essas águas. Por exemplo, nós temos aqui o rio Caculuvar, que quando está cheio realmente, quando ele engrossa, sua força é arrasadora e podia ser aproveitada para maximizar a produção agrícola das comunidades ao longo do rio e ao pé das fontes. Podiam ser adotados métodos, diríamos assim, de aproveitamento barato, a chamada tecnologia de baixo custo, para além dos furos e das nascentes, pode ser aproveitada a energia solar que poderia retirar água, quer de tanto fontes subterrâneas, portanto a sucção vertical, quer de fontes superficiais em sucção horizontal, e isto poderia incrementar imenso as pequenas hortas das famílias que ali vivem ao pé dessas fontes, por exemplo. Em termos de pecuária, só no ano passado, estimam-se terem sido perdidas, portanto, morreram, concretamente falando, acima de 650 mil cabeças de gado. Este número ainda é modesto, isto porque muito gado bovino que morreu ao pé de nascente foi abandonado pelos pastores, não foi contabilizado. Nós tivemos pastores que trouxeram para os gambos gado e vieram de Curoca, vieram de Ruacana, vieram até de zonas como Opuo, que se situam dentro da República da Namíbia, para fazerem sobreviver os seus rebanhos. Chegaram a esta região com 200 e tal cabeças e alguns só voltaram com 20 e tal cabeças. É um grande desastre em termos econômicos. Era preciso avaliar-se tudo isso para que isto influenciasse a elaboração de políticas a curto, políticas a médio e políticas a longo prazo para se poder lutar contra a fome. Eu não concordo muito com a técnica, aliás, com o método de se dar dinheiro e de forma uniforme a todas as famílias, quando realmente a caridade continuada pode ainda criar outros problemas para essas comunidades. Era preciso que, se vai dar dinheiro, sim senhor, ou outro apoio, tem de ser parte de um grande programa. Dá-se um apoio a curto prazo, sim senhor, mas a médio e longo prazo, o país precisa de ter uma política para incentivar a pequena produção e que esta pequena produção venha a resultar, diríamos assim, na diminuição da fome e na diminuição da pobreza. Não é abrindo-se poços de petróleo em Benguela ou na Namíbia que vamos, diríamos assim, diminuir a fome. A fome não vai diminuir, diríamos assim, com a exploração do petróleo na Namíbia. Aliás, o que vai acontecer é que, passa a brincadeira, o peixe vai virar petróleo. Todos sabem que o nosso peixe explorado no Namíbia, porque se alimenta de grandes fontes
trazidas pela corrente fria de Benguela, é muito saboroso. As espécies alimentares, os peixes e mariscos que são feitos neste perímetro, são muito saborosos. Quando provei o peixe em Cabinda, provei o peixe em Luanda, eu fiquei de boca aberta, porque não tem o mesmo sabor que o peixe explorado no perímetro pescatório do Namíbia, especialmente daí da Baía dos Tigres. Então é necessário que se pense realmente noutros métodos para que se possa ajudar a comunidade a começar a partir do seu potencial. Potencial agrícola, potencial pecuário, potencial silvícola, potencial frutícola. Eu falo dos frutos do interior. Temos uma boca, temos o fruto do imbondeiro, não é? O sumo da mucua, temos tanta riqueza e é preciso realmente batermos sempre no ferro quente para que o executivo desperte de uma vez por todas e se possa ajudar a explorar essa riqueza imensa escondida e que em outros países também faz riqueza. Eu passei por países como Namíbia, o Botsuana, o Quênia, a Tanzânia, a Zâmbia, o Uganda e a Etiópia. A cestaria, a olaria e a bijutaria são parte do mecanismo da promoção do turismo e rendem estes mecanismos milhões, diríamos assim, de euros para os países anualmente, não é? E para as respectivas famílias que promovem isso. E então é preciso partirmos para ali, se quisermos de fato ajudar as pessoas a saírem da pobreza a médio e a longo prazo. Um grande abraço ao coordenador da UMUNC, o meu grande amigo João Malavindele. Um grande abraço ao Dr. Carlos Rosado. Um grande abraço aos ouvintes que participam deste grande debate, que visa realmente abordar a questão, diríamos assim, da fome e debelar com a permanente insegurança alimentar. Muito obrigado.